I was saving it. The winner is Sophia Loren. And the Oscar goes to Emma Stone. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos conversar sobre a premiação mais cobiçada do cinema, o Oscar. Compreenderemos como ele surgiu, as suas principais polêmicas e as grandes injustiças. E vamos entender por que essa premiação se tornou a mais importante da história da sétima arte. É isso aí então, pessoal. Vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2358.2. Nos últimos episódios, se vocês bem se recordam, eu narrei para vocês a história da formação dos grandes estúdios hollywoodianos. Expliquei como as companhias como a Metro-Goldwyn-Mayer, a Paramount, a Universal, a Warner e tantas outras se formaram, se desenvolveram como grandes empresas cinematográficas e depois constituíram aquilo que se tornou conhecido como Hollywood, né? E como essa meca do cinema, ali localizada na costa oeste dos Estados Unidos, né, se fortaleceu até se tornar a mais influente indústria do cinema no mundo todo. Bom, quando a gente fala de Hollywood, a gente fala também, obviamente, da maior premiação do cinema de todos os tempos. Estou me referindo ao Oscar. A gente não consegue entender Hollywood sem entender o Oscar, e também não conseguimos entender o Oscar sem entender Hollywood, o que Hollywood realmente significou para o surgimento desse prêmio. Mas antes de falar exatamente sobre o Oscar, deixa eu contar para vocês um pouco da minha relação com essa premiação. Desde pequeno, desde muito jovem, né, ali quando eu era garoto, né, eu comecei a assistir regularmente, ano após ano, né, as premiações do Oscar pela televisão. Elas começaram aqui no Brasil por volta de 1975 e em 76 eu assisti a primeira cerimônia do Oscar. E desde então eu não parei mais. Já são quase 50 anos, né, em que eu assisto o Oscar todos os anos. Depois de um tempo eu comecei a fazer as minhas próprias apostas, meu próprio bolão particular, né, e torcer por este ou aquele filme, ou contra este ou contra aquele filme. Nem sempre, nem todas as edições, né, nem sempre eu tive a oportunidade, na época, de assistir todos os filmes que estavam concorrendo. Por N motivos, claro. Mas depois, com o tempo, fui correndo atrás do prejuízo e acabei vendo todos os filmes que concorreram e, obviamente, hoje eu assisti a todos os filmes, sem exceção, que já ganharam o Oscar, tá, na história. Tanto os filmes americanos quanto os filmes do prêmio de língua estrangeira, como eram chamados anteriormente, os filmes internacionais. Tá? Então eu tenho meio que uma cátedra aqui para falar a respeito da cerimônia do Oscar. Tá? Ela mudou bastante, ela não é mais aquilo que era na época que eu comecei a assistir. Havia um certo ar de nostalgia, né, de sentimentalismo presente nas cerimônias, que era justamente o que me atraía. Né?
Eu vou explicar na próxima edição, né, do meu podcast um pouco mais a respeito desse espírito que o Oscar perdeu, que o Oscar teve um dia e que se perdeu, tá, com o tempo. Mas para a gente entender aí o surgimento do Oscar e como ele se tornou esse prêmio tão importante, tão relevante para a história do cinema, né, e o que ele influiu, como ele influiu, né, na história de Hollywood, claro, a gente vai ter que voltar no tempo para 1927. 1927, se vocês bem se recordam dos meus podcasts anteriores, eu expliquei que é o ano em que o cinema aprendeu a falar. Foi quando o cinema sonoro surgiu, o cinema falado surgiu, com o filme O Cantor de Jazz, né, que estreou naquele ano. E foi uma grande revolução, o divisor de águas na história do cinema. Né, o cinema mudo ali terminava, embora, vejam bem, ainda continuassem a ser feitos durante os anos seguintes filmes mudos. Na verdade, a gente tem filmes mudos sendo feitos até a década de 30, bem entrado na década de 30. Né? Charlie Chaplin, por exemplo, produziu Tempos Modernos em 1936. Então a gente tem aí vários filmes ainda mudos sendo feitos. Tá? Mas, para todos os efeitos, o cinema sonoro tem início nesse ano. E nesse ano de 1927, os grandes estúdios de Hollywood, a meca do cinema já estava ali bem estruturada, né? Já era aquilo que a gente conhece hoje, né? O sistema de estúdios já estava bem montado, o sistema de produção começava a ser ali burilado e arquitetado, né? Pelo Irving Thalberg, o chefe de produção da Metro. Então, os chefões dos estúdios resolveram fundar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Isso aconteceu nesse ano, e num jantar num hotel de Los Angeles, eles resolveram também que deveria haver uma premiação para fomentar a indústria cinematográfica norte-americana, para fazê-la progredir, evoluir, se desenvolver constantemente, uma premiação anual. A ideia parece ter partido do Louis B. Mayer, né, o grande chefão da Metro. Né, e essa teria sido a razão por que se criou o prêmio do Oscar. Pelo menos essa é a razão oficial. Há uma outra razão, tá? Há uma outra versão dessa história, não oficial, obviamente, apócrifa, de que a premiação teria surgido por razões menos nobres, digamos assim. Né? O verdadeiro motivo por que o Oscar surgiu, né, segundo essa versão apócrifa, é que os grandes estúdios estavam preocupados com a formação dos sindicatos. Naqueles idos, no final dos anos 1920, os sindicatos dos atores, dos diretores, dos roteiristas, dos técnicos, enfim, começavam a se constituir, a se organizar. E os chefões dos estúdios, naturalmente, temiam, né, que esses sindicatos organizados começassem, então, a reivindicar melhores condições de trabalho, aumentos salariais, e depois, quem sabe, convocassem greves e por aí vai. Né? Então, para evitar que os sindicatos pudessem se formar ou se fortalecer, a ideia seria, então, entregar um prêmio, né, para todos os profissionais da indústria cinematográfica, de forma a fazer com que eles se digladiassem entre si, com que na competição para receber o prêmio houvesse uma desunião, né, entre todas as categorias, de maneira que isso impediria, né, uma união trabalhista, impossibilitando assim que o sindicato se formasse. Bom, se a ideia era essa, convenhamos uma ideia de jirico, né, cá entre nós, mas se a ideia era essa, ela certamente não funcionou, porque no final das contas os sindicatos se formaram, de qualquer modo. Naquele ano, nos anos seguintes, os sindicatos se fortaleceram, se formaram, e hoje tem uma influência tremenda sobre a indústria do cinema. Inclusive, nos dias de hoje, os próprios sindicatos, eles entregam suas premiações dos melhores do ano, que servem, inclusive, como bússola para o Oscar. Né? Então, o Oscar, hoje, ele é guiado também pelos prêmios, as premiações dos sindicatos, dos atores, dos diretores, dos roteiristas e por aí vai. Tá? Bom, seja como for, seja qual tenha sido a razão, o fato é que ficou decidido nesse jantar, né, de 1927, que um prêmio seria criado. A questão passou a ser, então, que prêmio? Né? Logo foram descartadas as ideias de uma medalha ou de uma placa comemorativa, acharam que isso era muito formal, isso não tinha nada a ver, e alguém sugeriu a ideia de uma estatueta. Mas aí a ideia seguinte, né, a pergunta seguinte foi, mas que estatueta seria? Né, de que formato ela teria? Como ela seria?
Diz a lenda que foi o diretor de arte, né, o chefe do departamento de arte da Metro, o Cedric Gibbons, quem ali mesmo no jantar rascunhou na toalha da mesa, né, do restaurante, a figura de um homem alto, né, e careca, né, segurando uma espada, que se tornou a figura que a gente conhece hoje, que é a do Oscar. Nunca mais essa estatueta mudou, né, deixou de ser assim. Né? Então, essa primeira versão, né, passou a ser a versão oficial do Oscar. Quanto ao nome Oscar, né, com que a estatueta passou a ser conhecida, né, ela é cercada de lendas. Né? Uma das versões diz que uma das secretárias de um dos chefões dos estúdios teria olhado para a estatueta e dito que ela parecia muito com o tio dela, um tal de Oscar, né? E aí o nome pegou meio na brincadeira. Né? Outra versão diz que quem contou essa história, uma história parecida, foi a Bette Davis, a grande atriz de Hollywood dos anos 30, que também teria olhado para a estátua e dito que ela lembrava um dos maridos dela, chamado Oscar. Bom, seja qual for a origem, isso nunca foi confirmado por ninguém. Tá? Essas versões jamais foram confirmadas e hoje a gente só pode especular de fato se alguma delas procede ou se realmente foi uma outra origem que a gente desconhece. O fato é que no início das entregas, das premiações, né, nos primeiros anos, né, a estatueta não tinha um nome. Era apenas o prêmio da Academia de Ciências, de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Tá? Isso permaneceu até meados dos anos 1930. Só que depois, quando o nome Oscar pegou, é que aí passou a ser chamado do prêmio Oscar. Tá? Bom, outro ponto importante a ser aqui mencionado é que o Oscar, na sua origem, ele não tinha todas as categorias que tem hoje. Hoje a gente tem entre 27, 25, 27 categorias, até 30, mais ou menos, variando de ano para ano o número de categorias. Né? Mas no início era bem menor o número de categorias. Né? Girava em torno de 15 categorias. Tá? Muitas categorias não existiam no início, como ator e atriz coadjuvante, que só foram surgir em 1934. Efeitos especiais também só foi surgir muito tardiamente, muito lá nos anos 1940. Então algumas premiações ainda não tinham, conhecidas hoje, ainda não existiam. A própria premiação de melhor filme em língua estrangeira, ela só foi surgir mesmo nos anos 1950, bem tardiamente, bem depois, tá? Então, bom, e aí o que acontece foi que se organizou então uma cerimônia para a entrega do primeiro Oscar, que foi no ano seguinte. A entrega foi feita em 1928, referente aos filmes que ganharam o Oscar entre 1927 e 28, tá? Da data em que foi instituída a premiação até a data da entrega. Essa estranheza de datas, né, essas datas meio quebradas, permaneceram ainda até 1934, quando aí passou a ser dada apenas a premiação para os filmes que haviam estreado na cidade de Los Angeles entre o dia 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior. Né? Qualquer filme que estreasse depois dessa data só poderia concorrer no ano seguinte. Tá? E a partir daí a data foi acertada, e os Oscars foram sempre aqueles anuais. Durante um bom tempo, então, os Oscars foram, vamos dizer assim, bianuais, pegando um pouco do ano anterior e o outro tanto do ano da própria entrega da premiação. Tá? O primeiro filme, então, a receber a honraria de melhor filme foi o Asas, né, um longa-metragem mudo, dirigido pelo William Wellman. Tá? Um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, né, um filme de aviação sobre a Primeira Guerra Mundial. E durante muitas décadas, né, esse passou a ser o único filme mudo a ganhar o Oscar. Somente muito recentemente, agora no século XXI, em 2011, se não me falha a memória, é que outro filme mudo ganhou o Oscar, que foi O Artista, o filme francês O Artista. Foi o segundo filme mudo e até hoje só esses dois filmes mudos ganharam o Oscar. Tá? O filme também ganhou outros prêmios importantes, mas não o de direção. O William Wellman não ganhou o prêmio de diretor, que foi para o Frank Borzage naquele ano. Uma curiosidade, nessa primeira cerimônia do Oscar, houve também um prêmio de melhor diretor de comédia, uma categoria que não existiu mais, foi dada apenas naquele ano. O melhor diretor de comédia foi o Louis Milestone, que 2 anos depois ganharia também o seu Oscar de melhor diretor pelo Sem Novidades no Front.
Então, em 1927, a gente tem a entrega dos prêmios. Ela não foi noticiada, tá? Com muita badalação na imprensa da época. Apenas se registrou numa nota que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood entregou a premiação aos melhores do ano anterior. Tá? Citou alguns dos premiados e ficou por isso mesmo. Não havia nada daquilo que a gente hoje entende como Oscar, ou seja, aquele suspense de abrir do apresentador, né, o cara que vai anunciar a premiação, a categoria, né, abrir o envelope e dizer o Oscar vai para, né, não havia nada disso. A premiação, ela já tinha, os vencedores já tinham sido anunciados semanas antes, tá? Então não havia essa surpresa, não havia esse suspense que foi criado. Isso só surgiria no Oscar no finalzinho dos anos 30 e início dos anos 40, tá? Quando aí sim a gente tem aquele formato que até hoje é o mesmo, né? Do apresentador, né? Da categoria, abrir o envelope e dizer as palavras fatídicas, né? Que eram originalmente the winner is, o vencedor é, And the winner is, e não the Oscar goes to, que é o Oscar vai para. And the Oscar goes to. Isso foi mudado há um par de anos atrás, né, há umas décadas atrás, porque se considerou que dizer que o vencedor daria um caráter muito competitivo à premiação. Né? Então eles resolveram mudar o anúncio para o Oscar vai para. O que, convenhamos, é outra ideia de jirico, né, que não tem muito sentido, porque o Oscar é sim, como qualquer premiação, é competitivo. Não tem como você esconder o fato de que as pessoas estão concorrendo ali para ganhar a estatueta dourada. O Asas também, como eu falei, foi o primeiro filme de guerra a ganhar o Oscar. Essa categoria, esse gênero, aliás, de filmes, né, passaria a ser um dos mais premiados na história do cinema norte-americano. A gente tem vários outros filmes depois ganhando desse gênero, né, de guerra, ganhando o Oscar. Né. Aqui posso citar de cabeça alguns, como o Sem Novidades no Front, 2 anos depois. A gente tem depois, mais para frente, aí, outros grandes filmes de guerra, como A Um Passo da Eternidade, o Franco Atirador, nos anos 70, ou o Platoon, nos anos 80. Então a gente tem vários filmes de guerra ganhando. É um dos gêneros mais premiados do cinema norte-americano na história do Oscar. Tá? Aliás, eu não mencionei aqui, mas o primeiro Oscar ali em 1927 para melhor ator e o primeiro Oscar de melhor atriz foram dados não para um filme único, mas para um conjunto de filmes também, o que depois também deixou de existir. Aí você só tem a premiação por um papel em um filme apenas. O primeiro Oscar de melhor ator da história foi dado a um ator alemão chamado Emil Jannings. O Emil Jannings ele ganhou um Oscar por 2 filmes ali que ele fez naquele ano, filmes mudos ainda, né? Como eu disse, os filmes mudos continuaram a ser feitos até o início dos anos 30, então temos ainda no início das premiações do Oscar alguns filmes mudos ganhando, né? Concorrendo e ganhando o Oscar, não como filme, mas em outras categorias. E o Emil Jannings era esse ator alemão, magnífico ator alemão, um dos grandes que o cinema alemão teve, né, em sua história. Ganhou o primeiro Oscar de ator. Depois ele voltaria para sua terra natal, e aí teria uma história marcada pela infâmia, porque o Emil Jannings foi apoiador de primeira hora do Hitler, se filiou até ao partido nazista, né? E a primeira atriz a ganhar o Oscar foi a Janet Gaynor, que também ganhou o Oscar não por um só papel, mas por 3 papéis que ele tinha realizado naquele ano de 1927. A Aurora, dirigido por Murnau, um dos grandes diretores alemães de todos os tempos, diretor do Nosferatu original, de 1922. O Anjo das Ruas e Sétimo Céu, dirigidos por Frank Borzage, também todos os 3 filmes mudos. E ela foi a primeira atriz a ganhar o Oscar. Uma curiosidade, a Janet Gaynor, durante alguns anos, ela morou aqui no Brasil, numa fazenda em Goiás, depois, mas isso mais para frente na vida dela. Tá? Então, os primeiros atores da história a ganharem o Oscar foram esses, Emil Jannings e a Janet Gaynor. Tá? Don't bring a frown to old Broadway. Not a frown on Broadway. Your troubles there are out of style. A Broadway, where the smile. A million lights, they flicker there. A million hearts beat quicker there. Those
skies are gray on the great wide way. That's the Broadway melody. Em 1928, né, no ano seguinte, a segunda premiação do Oscar já é um filme sonoro falado, né? Na verdade é um filme falado e cantado, um musical. Então o primeiro musical da história a ganhar o Oscar foi Broadway Melody, a melodia da Broadway, produzido pela Metro, né? Um musical que também abriria o caminho para vários outros musicais que ganhariam o Oscar. Outro gênero bastante concorrido, bastante premiado na história do Oscar, se a gente fizer aqui um cômputo, foram os musicais. Assim, de cabeça também, né, fazendo ali uma retrospectiva rápida aqui, posso citar para vocês vários outros filmes musicais que ganharam o Oscar durante várias décadas. Na década de 50 a gente teve Sinfonia em Paris e Gigi, dois filmes dirigidos pelo Vincent Minnelli. O primeiro é estrelado pelo Gene Kelly. Na década de 60 a gente teria Amor Sublime Amor e A Noviça Rebelde, ambos dirigidos pelo Robert Wise, um grande diretor também. E também Oliver, um musical dirigido pelo Carol Reed, a versão musical do romance do Charles Dickens. E depois, mais para frente, mais recentemente, a gente teve Chicago, né, o filme Chicago. E bem mais recente, o Coda, que é um musicalzinho meia boca, vamos dizer assim, meio musical, meio draminha, mas enfim, é um musical, não deixa de ter ali elementos musicais. Então, o musical é, portanto, um dos gêneros mais premiados da história do Oscar, tá? Então, o segundo Oscar foi para esse musical Broadway Melody, que, a propósito, ao meu ver, né, não era o melhor filme do ano, nem de longe, tá? E muito menos o melhor musical do ano. Naquele mesmo ano a gente teve um outro musical que, aliás, tinha uma história bastante similar à do Melodia da Broadway, que merecia ainda mais o prêmio, que é O Aplauso, dirigido por Ruben Mamoulian, um diretor de origem estrangeira, mas o Ruben Mamoulian, ele fez um filme musical que merecia, de fato, aquele mesmo ano ganhar o Oscar no lugar do Melodia da Broadway. Mas, enfim, essas são algumas das injustiças do Oscar, tá? Em 1930, no ano seguinte, aí a gente tem aí o primeiro Oscar a um filme que realmente é uma obra-prima, realmente ele é marcante, que é o 100 Novidades no Front. Um filme de guerra produzido pela Universal Pictures, um dos grandes filmes de guerra já feitos na história, tá? É interessante notar também que esse filme, ele depois se tornaria emblemático, porque a mesma história, a história desse filme é baseada num livro famoso do Erich Maria Remarque, um escritor alemão, e seria adaptada outras vezes para a história do cinema, e numa das últimas versões, dirigida por um alemão, recentemente, essa mesma história deu um segundo Oscar, que foi o filme Nada de Novo no Front, realizado há poucos anos. E é um caso inédito na história do Oscar, né, que a mesma história, feita duas vezes, ganha o Oscar de melhor filme, né? Uma curiosidade. Enfim, o 100 Novidades no Front, a primeira versão do livro, né, essa versão de 1930, é uma obra-prima antológica, né? Seguramente está entre os melhores filmes de guerra de todos os tempos, é um libelo pacifista, né, antibelicista, né, muito emocionante, né, a história de 4 rapazes que vão lutar na Primeira Guerra Mundial, né, e vão perdendo a vida no conflito, né. Então é uma história assim extremamente impactante, né, e para a época, né, na época em que o filme foi feito, os sons da guerra já começavam a se fazer ouvir, né. As forças nazi-fascistas estavam começando a se fortalecer, a se erguer. O Hitler ainda não havia tomado o poder na Alemanha, mas faltaria pouco para que isso acontecesse. A Itália já estava sob o domínio do Mussolini, então a guerra era vista como uma ameaça no horizonte e que acabou, como a gente sabe muito bem, 10 anos depois já se concretizou. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje da Arca do Moretti. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana vamos continuar a contar a história da mais importante premiação do cinema, que é o Oscar. Até lá então, pessoal!